A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Nós estamos na Escola da Fé Católica, estamos estudando o Credo Niceno-Constantinopolitano, estamos estudando Cristologia. Maravilhoso tudo isso. Hoje nós vamos continuar estudando sobre Jesus e vamos estudar o seu senhorio, né? Depois da sua morte, da sua paixão, morte e ressurreição, Jesus sobe ao céu, ele ascende ao céu. E aí, neste momento, ele é entronizado à direita de Deus Pai. Ele é o leão da tribo de Judá, o leão, o alfa, o ômega, o cordeiro de Deus, e ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então vamos ver bem o que a Santa Palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina, e hoje também tomaremos capítulos do Catecismo da Igreja. Então pega a sua Bíblia, eu estou aqui com a minha, né? E nós vamos abrir em Filipenses capítulo 2. Então vamos ver o que Paulo ensinou aos filipenses, né? Aos irmãos de Filipos, toda essa verdade revelada, né? É uma verdade... como Jesus fala, em verdade vos digo, quer dizer, é verdade verdadeira, né? Há verdades absolutas e o mundo espiritual nos revela toda a verdade, não é? Então, nós temos aprendido ultimamente que tudo é relativo, né? Aí até o Papa Bento XVI escreveu sobre isso. Não, a fé não é relativa, não é? A fé são verdades reveladas e nós acreditamos naquilo que o mundo espiritual nos revelou. Jesus mesmo veio para nos revelar o Pai. Jesus veio para nos revelar o Espírito Santo, né? E hoje nós estamos em plena comunhão entre irmãos na igreja, em espírito de revelação. Tudo está sendo nos revelado. Por isso que estamos estudando o Credo Niceno-Constantinopolitano nos seus 12 artigos dogmáticos, tá bom? E aqui em Filipenses 2 diz assim, no versículo 5. Então, você já abriu a sua Bíblia, agora versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Tende em vós, em você, em mim e em você. Nós temos que ter os sentimentos de Cristo. Ontem eu estava num retiro, né, na cidade de Jundiaí, numa comunidade, pregando o retiro, conduzindo a adoração, e no momento da palavra, no momento da adoração ao Santíssimo Sacramento, nós recebíamos de Deus essa bênção, de Jesus em nós, de tomarmos posse deste Cristo vivo que morreu, ressuscitou e hoje vive em nós. Ele está no céu, mas ao mesmo tempo ele está em nós, na sua igreja. Estamos enxertados em Cristo. Então, o que está na seiva, no tronco da árvore, passa para os ramos. Não tem uma seiva diferente nos ramos e no tronco, é tudo a mesma seiva, para que os ramos dê frutos. Então, a seiva de Cristo, os sentimentos de Cristo em nós, que somos ramos, que estamos enxertados, né? E por conseguinte damos frutos de glória a Deus, não é? Os frutos da nossa vida. Então, Paulo fala bem assim, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Aí ele continua no versículo 6. Ele tinha condição divina. Então ele já tinha condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciosamente, né? Como algo a que se apegar com algum interesse. Ele já era Deus, ele era igual a Deus, né? Porque nós estudamos o mistério da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mesma substância, mesma essência, mesmo poder, mesma onisciência, onipresença, onipotência, não é? Mas Jesus, olha o versículo 7, mas Jesus esvaziou-se. Em outra tradução, Jesus aniquilou-se. Esse esvaziamento, essa aniquilação é mais do que humildade. Jesus não se humilhou, ele se aniquilou, né? Ele se esvaziou a si mesmo.
e assumiu a condição de servo. Imagina, ele era todo Deus e se torna todo homem. Por isso que nesses últimos encontros, aulas nossas, nós vimos que Jesus corporalmente sofreu, né? Numa carne semelhante à nossa, mas sofreu. E esse corpo sofrido, massacrado na cruz, foi ressuscitado. Mas ele assumiu a condição de servo para que tudo isso acontecesse, tomando a semelhança humana. Essa semelhança por quê? Porque ele era semelhante em nós em tudo, menos no pecado. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Agora olha o versículo 9. Nós entramos no hino cristológico, que você pode comparar com Isaías 53, né? Então diz assim: por isso, porque ele se aniquilou, porque ele se humilhou, porque ele pagou o preço. Por isso, Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com um nome, com o nome que é sobre todo o nome. Olha como a Bíblia fala, e o agraciou com um nome. Olha esse nome com letra, com N maiúsculo, com letra maiúscula. Sobre todo nome. Agora o outro nome com letra minúscula, né? Note bem. Por isso Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos seres celestes, dos santos anjos e toda a corte celestial, dos seres terrestres, quer dizer, eu e você, da humanidade, e dos que vivem sob a terra, quer dizer, nos infernos. Então que se dobre todo o joelho nos céus, na terra e nos infernos. E para a glória de Deus Pai, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. O que nos diferencia dos joelhos que se dobram no inferno? Eu e você, toda a corte celestial, dobramos os joelhos diante de Jesus porque também nós o amamos e o reconhecemos como Deus. No inferno, os seres infernais não o amam, mas sabem que ao nome de Jesus todo joelho se dobra. Por quê? Porque ele foi dado autoridade, porque ele foi lhe dado o nome que é sobre todo nome. Se Lúcifer é um rei, ele é um rei submisso ao rei dos reis, que é Jesus. Amém? Então aqui nessa palavra de Filipenses, esse hino cristológico, né, nos deixa muito claro isso, a autoridade de Jesus, o senhorio de Jesus. Só a ele foi dada, né, esta autoridade, este poder. A ele, nele repousa a soberania pelos séculos sem fim. Aleluia, não é? Então, debaixo desse ensinamento, nós vamos pegar o Catecismo da Igreja Católica, né? Nunca se esqueça do que eu falo para vocês, Sagrado Magistério, esse livrinho amarelo que muitos desprezam, é todo ensinamento. Temos 2000 anos de história aqui, 2000 anos de ensinamento, o Sagrado Magistério. Aquele que despreza o ensinamento da igreja, despreza o próprio Cristo. Como é que pode ter pessoas querendo ensinar uma nova doutrina dentro da Igreja Católica? Que filosofia é essa? Que teologia é essa? Não, nós estamos aprendendo com a igreja a ser igreja. E o que a Sagrada Escritura nos ensinou agora é o que o Magistério vai nos ensinar e nos explicar. Então, ame o Catecismo da Igreja Católica, ensine-o, aprenda-o. Você que é catequista, você que é ministro da palavra, você que dá pregações, você que... Sabe, ensine o que a igreja ensina. Quem obedece não erra. Quem obedece não erra. Eu aprendi isso na Toca de Assis com o Padre Roberto, né? Fui 18 anos membro daquela bendita fraternidade da Toca de Assis. Então, quem obedece não erra, não é? Então, pega o seu catecismo no parágrafo 662. Então, diz assim: então Jesus, o Rei dos Reis, aleluia, e quando
eu for elevado da terra, atrairei todos os homens a mim. Isso está em João 12, versículo 32, Jesus falando, e quando eu for elevado da terra, atrairei todos os homens a mim, né? Então Jesus foi pregado na cruz, ele foi elevado, e ele atraiu todos os homens a si, ele trouxe para si o pecado da humanidade, o pecado, principalmente aquele pecado de herança, que era o pecado original, algo que nós não poderíamos pagar o preço pela nossa salvação, pela nossa reconciliação. Então, e quando eu for elevado da terra, atrairei todos os homens a mim. A elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão ao céu. Então, ao mesmo tempo que ele foi elevado na cruz, né, ele sofre corporalmente, mas ele ressuscita num corpo glorioso e ascende ao céu. É o começo dela. Vou repetir. A elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão ao céu. É o começo dela. Jesus Cristo, o único sacerdote da nova e eterna aliança. Se lembram nos nossos últimos encontros, nas nossas últimas aulas que estudamos sobre o sacerdócio de Cristo, único e eterno, não é? Todos os outros sacerdotes hoje, eles participam do sacerdócio de Cristo. Como nós não nascemos santos, né? E nem os que já foram declarados santos, São Francisco, Santa Teresa, todos nós participamos da santidade de Cristo, porque Cristo é o único santo. Então, é Jesus Cristo o único sacerdote da nova e eterna aliança. Não entrou em um santuário feito por mão de homem, e sim no próprio céu. Então ele entra no Santo dos Santos, ele entra no céu, ele entra na presença do Deus Todo-Poderoso, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. No céu, Cristo exerce em caráter permanente o seu sacerdócio. Por isso é capaz de salvar totalmente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Aleluia! Como sumo sacerdote dos bens vindouros, ele é o centro e o ator principal da liturgia que honra o Pai dos céus, o Pai nos céus, né? Então, hoje nós temos acesso a Deus porque Jesus é o sumo sacerdote que nos leva a Deus. Ele é o mediador, ele é o pontífice, não é? O Papa é chamado de pontífice também porque ele é a presença visível de Cristo aqui na Terra. Mas ele é uma representação, né? Mas é o Cristo que é o pontífice, não é? 663. A partir de agora, Cristo está sentado à direita do Pai. Por direita do Pai, entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus antes de todos os séculos, como Deus e consubstancial ao Pai, se sentou corporalmente depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. Amém? Por isso que a Bíblia nos fala lá em Colossenses que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da graça. Não é? Então, por quê? Porque aquela carne que Jesus assumiu, né, quando ele foi gerado no seio, no ventre da Virgem Maria, né, é uma carne gloriosa, ele se tornou homem, totalmente homem. Então Jesus é todo Deus e todo homem. Sofreu na carne, mas ressuscitou, né, ressuscitou. Por isso que fala, né, que ele é Deus, ele é consubstancial ao Pai e ele se sentou corporalmente, quer dizer, ressuscitado na direita do Pai, nos céus. Aleluia, né? E esse ensinamento, né, que nós acabamos de ver no parágrafo 663 é de São João Damasceno, né? Quem é São João Damasceno? Ele é do ano 700, é um dos últimos padres da igreja, daqueles grandes que nos trouxeram doutrina cristã, né? Não havia outra igreja, era católica, não é só a igreja católica, não existia outra igreja. Então esses padres, os santos padres, a patrística foi nos dando noção de cristianismo, de doutrina cristã. Então vou repetir de novo para você ver a grandeza do que São João Damasceno nos ensina. A partir de agora, Cristo está sentado à direita do Pai.
Por direita do Pai entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus antes de todos os séculos, como Deus e consubstancial ao Pai, se sentou corporalmente depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. Amém? E parágrafo 664. O sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias. Ele se senta, começa o reino do Messias, né? O reino. Realização esta, né, da visão do profeta Daniel no tocante ao Filho do Homem. Diz Daniel: a ele foi outorgado o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7,14, né? Então, tudo isso já está cumprido no mundo espiritual. E logo, com a sua segunda vinda, Jesus voltará, pisará nesse planeta. Tudo isso será corporalmente estabelecido, entendeu? Ele foi outorgado o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Aí o catecismo continua. A partir deste momento, os apóstolos se tornaram as testemunhas do reino que não terá fim, que é o que nós proclamamos no credo niceno-constantinopolitano. E o seu reino não terá fim. Então, meu irmão, eu e você que participamos da igreja, já estamos participando do reino de Deus. Estamos ainda num mundo, num sistema diabólico, num sistema todo mundo quer que você pense como eles querem produzir o teu pensamento, que eles querem que você pense do jeito que eles querem que você pense. Agora o católico cristão não, nós saímos disso tudo, porque o Espírito Santo nos governa, porque nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. E o Espírito Santo protege a nossa mente, o nosso coração. Isso é maravilhoso, isso é o poder de Deus agindo, não é? No nosso próximo encontro, nós vamos estudar a volta de Jesus, né? Com todos esses temas. Mas hoje nós estamos encerrando e dizendo: Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você que já tem parte com Jesus, a tua eternidade você vai passar num reino de glória, num reino maravilhoso. Imagine você nunca mais ficar velho, nunca mais sentir dor, nunca mais ter que enterrar os teus queridos. É o reino de Cristo. Isso é real. No mundo do Espírito já está cumprido. Jesus já venceu. E na sua segunda vinda, tudo vai ser concretizado. Hoje, quando eu e você morremos, nós temos a nossa salvação garantida por causa de Jesus. Logo Jesus vem. Vem, Senhor Jesus. Maranata. É isso que nós rezamos todas as vezes que nós vamos na missa. Depois que o sacerdote, ele celebra a Eucaristia, o que ele fala? Né? Ele diz assim, ele eleva, eu esqueci justo agora, eu estou tão empolgado, né? Mas nós temos a oração pós-consagração, né? E toda oração pós-consagração a gente fala, vinde Senhor Jesus. Né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Todas as orações são, vinde, Senhor Jesus. Eis o mistério da fé. Depois que o padre fala, eis o mistério da fé, a igreja reza pedindo a volta de Jesus. Amém? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. É um prazer sempre tê-lo conosco. Se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Reze por nós. Amém? Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.